Queridos e amados que estão na escuta desta live essa noite, meu muito boa noite a todos vocês, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês na sua casa, no seu lar, e que durante esses minutos de transmissão você possa sentir a presença de Deus no seu coração. Estamos vivendo tempos bastante difíceis, né? São bastante difíceis mesmo. Estamos vivendo essa pandemia, né? Não está sendo fácil para ninguém. Estamos não podendo realizar as nossas reuniões presenciais na igreja. Estamos obedecendo às nossas autoridades. E damos graças a Deus porque estamos num ministério que obedece às autoridades, que obedece à palavra. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos obedecer às nossas autoridades, porque quer sejam elas boas ou quer sejam elas más, não interessa. Porque cada um tem o seu pensamento, você tem o seu livre-arbítrio. Talvez você não goste do nosso governador, né, aqui do Rio Grande do Sul, você não goste da prefeita, enfim, mas eles estão zelando pela nossa saúde. A coisa está muito difícil. Fique em casa, se cuide. Certa vez eu estava pregando na igreja e preguei sobre uma mensagem de Naamã. Quando Naamã, ele chegou ao homem de Deus, e ele era um homem leproso, e quando ele chegou ao homem de Deus, ele pensou que o homem de Deus fosse fazer algo mirabolante, porque ele era um general, né, do exército da Síria, mas aquele homem de Deus disse assim para ele: vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes lá que tu vai ficar curado da lepra. E ele ficou indignado. E aí então um dos seus soldados, né, daqueles seus criados que estavam ali com ele, vendo a indignação daquele homem, ele disse: se pedissem alguma coisa com maior dificuldade, se pedisse uma coisa mais séria, você não faria para ficar curado da lepra? E então Naamã pensou, né, ponderou o que aquele rapaz tinha dito para ele, e o que ele fez? Ele foi lá, mergulhou a primeira vez, não aconteceu nada, a segunda vez também não aconteceu nada, e aí quando foi na 7ª vez, ele saiu curado da lepra. Então por quê? Era uma coisa que não era tão difícil para ele fazer, né? É que às vezes parece para nós que é impossível, porque estão tirando a nossa liberdade de ir e vir e tal, mas obedeça, porque a Bíblia fala que obedecer é muito melhor do que sacrificar. Então, quantas pessoas estão desobedecendo aí, né? E estão sacrificando com a sua própria vida, né? Sacrificando os seus familiares. Então, nós estamos seguindo os protocolos, né? E então, aí o que está acontecendo? Não temos reuniões presenciais na igreja. Hoje teríamos uma reunião presencial. Quinta-feira também, às 19h30, teremos também reunião online, né? Vamos trazer uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Até lá não sei se vai mudar ou não mudar, E então, mas fica aqui, quinta-feira que vem nós estaremos também fazendo uma live. Domingo também nós estaremos na igreja, também transmitindo uma live também. Enquanto durar isso aí, nós vamos estar levando até você a palavra de Deus. Não fique preocupado, porque você vai ser alimentado espiritualmente, né? Nós temos os nossos pastores, o nosso bispo, e então nós traremos do coração de Deus para o teu coração a palavra de Deus. Não se preocupe. Então, quinta-feira que vem, né, nós estaremos novamente transmitindo uma live, o bispo vai estar transmitindo uma palavra. Domingo também nós vamos estar, e você sabe, né, que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, e nós estamos na presença do Senhor, e tudo está na mão do Senhor, e nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então você está no caminho certo. Então fique calmo, fique tranquilo, que tudo no seu devido tempo vai se estabelecer para melhor e para a glória dele. Amém? Amém, meus amados, que bênção. É maravilhoso estar aqui com vocês nessa noite. Então Deus, nesta noite, Ele me deu uma palavra. Eu não sabia que eu ia falar essa noite, né? Mas o bispo me incumbiu desta missão,
E a palavra de Deus diz que quando nós somos chamados a falar, nós não deveremos ficar calados, porque a palavra do Senhor, ele diz que senão as pedras clamarão por nós. Então, vamos falar da palavra de Deus para que o Senhor seja glorificado. E então, nesta noite, Deus me deu uma palavra e a minha Bíblia está aberta no capítulo 17 de São Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, São Mateus, capítulo 17 e no versículo 14, que nos fala assim a palavra de Deus. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe dele um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando sofrereis? Trazei-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio, e que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram-lhe: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, farei a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Bem, meus amados, a palavra de Deus, que Deus me trouxe ao meu coração, foi a respeito desse jovem lunático, que sofria muito e estava desesperado aquele pai. Aquele pai estava tão apavorado que ele veio até Jesus para trazer o filho para ser curado por Jesus. Mas quando ele chegou naquele lugar, ele não encontrou Jesus. Jesus estava em um lugar em particular, em um alto monte, lá junto com Pedro, Tiago e João, orando ao Senhor. E os outros discípulos estavam lá descansando, pensaram que iria descansar toda aquela noite. E então, quando viram chegar aquele pai desesperado com aquele filho, e ele traz para os discípulos e fala para os discípulos, mas aqueles discípulos lutaram e clamaram e fizeram de tudo e nada foi feito, nada aconteceu. E então ele ficou desesperado, porque você imagina, quando você tem um problema e quando você bate numa porta e quando você vai a alguém com esse problema, você quer que esse problema seja solucionado, você quer que esse problema seja resolvido, não é verdade? Mas agora ele traz para aqueles que seguiam a Jesus, para aqueles que andavam com Jesus, e aqueles que estavam com ele não conseguiram resolver o problema. Talvez você esteja assim nessa situação. Talvez você esteja até dentro de uma igreja, seja uma pessoa evangélica, talvez você tenha até muitos anos de fé, mas você não está conseguindo receber aquilo que você tanto necessita e tanto procura. Você não está tendo solução para os seus problemas, você não está tendo resultado para os seus pedidos, você está chegando, você está batendo, você está falando e você está pedindo e não está recebendo. E então aqueles homens foram para pessoas certas, que ele achava certo, por causa que eram os discípulos e estavam com Jesus, e eles poderiam resolver aquele problema. Mas acontece que eles foram e bateram naquela porta, mas aquela porta não se abriu para eles. Agora, quando Jesus está descendo do monte, quando Jesus está vindo com Pedro, Tiago e João, e eles estavam descendo daquele lugar de oração, tinham passado a noite inteira em consagração, e aí Pedro tinha tido aquela visão maravilhosa que muitos de vocês conhecem, e que viram Jesus ali
transfigurado diante deles, foi algo tremendo que eles viram naquela noite, que eles presenciaram naquela noite. Enquanto um grupo estava sofrendo, estava desesperado, estava pedindo e não estava recebendo nada, não estava acontecendo nada na vida daquele grupo, um pequeno grupo estava cheio da glória, estava recebendo o poder de Deus, estava tendo visões espirituais e celestiais. Então, às vezes, não adianta nós só termos o título de cristão. Às vezes não adianta só nós estarmos dentro de uma igreja. Não adianta simplesmente nós irmos a uma igreja. Mas o que nós temos que ter? Nós estamos falando hoje, numa terça-feira, de que é uma terça-feira da unção, uma terça-feira da busca do poder de Deus. Então nós temos que ter algo mais, nós temos que ter poder na nossa vida. O problema, a dificuldade, ela não pode nos apavorar. O problema, a dificuldade não pode roubar a nossa fé em Deus. E vocês veem aqui que Jesus estava falando para os discípulos e ele falou da pequena fé que eles tinham, né? Que eles acreditavam muito pouco, que eles criam muito pouco e que eles faziam muito pouco. Então por isso que eles não receberam grandes coisas. Então este é o problema muitas vezes na nossa vida, porque nós queremos grandes coisas de Deus. Você não quer? Ah, meus queridos, eu quero grandes coisas de Deus. Eu sempre espero grandes coisas de Deus. Mas para eu ter grandes coisas de Deus, eu tenho que fazer grandes coisas para Deus. Eu tenho que me despreender de mim mesmo, eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que buscar ao Senhor para eu adquirir poder. Porque talvez você diga assim, mas para receber poder não é qualquer um. Talvez a senhora fale isso porque a senhora é uma bispa. Não, porque esse poder, desde que o véu do tempo foi rasgado e que hoje nós temos acesso a Deus, esse poder é para mim e é para você também. É para todos nós este poder. E quando ele mandou os discípulos pregarem o evangelho, ele disse, ide, pregai o evangelho e façam milagres e curem os enfermos. E ele falou que nós curaríamos os enfermos. Ele não disse, vai lá, estende a tua mão que eu vou curar o enfermo. Não, ele falou para mim e para ti fazer isso. Ele falou para mim e para você pregar a palavra dele. Ele falou para mim e para você resolver esses problemas aqui. E então, ele tinha uma equipe, né, um grupo da sua equipe que não estava capacitado para resolver o problema, né? E dar a solução para aquele homem que estava desesperado. Irmãos, como é que nós vamos dar aquilo que não temos? Eu não posso pegar alguma coisa que não me pertence e dar para outra pessoa. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. E então as pessoas olham para nós e eles esperam o quê? Eu não posso falar de uma coisa que eu não vivo. Eu estou casada há 43 anos, então eu posso falar de um casamento que tem a bênção de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus, né? Ele tenha amor, tenha companheirismo, que tenha respeito. Eu posso falar daquilo que eu vivo, daquilo que eu presencio no meu dia a dia e daquilo que eu faço no meu dia a dia. O Evangelho. Eu estou desde que nasci, eu vou fazer 65 anos agora, dia 14, e então eu estou 65 anos no Evangelho. Então eu sei que Deus tem poder, eu creio que Deus tem poder, mas acontece o seguinte, e aí? Só crer que Deus tem poder e saber que Deus tem poder é muito pouco. Eu tenho que estar alicerçada nesta palavra, eu tenho que ter uma fé tremenda a ponto de eu saber que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Então você que está me assistindo nessa noite, talvez você esteja com um problema muito grave, talvez muito grande teu problema. Mas acontece o seguinte, eu te digo em nome de Jesus que esse problema tem solução. Por quê? Porque a minha fé testifica disso. O que eu creio, o que eu acredito, sabe? A palavra que eu leio, a palavra que eu aprendi a amar, né? E ao quanto Deus tem se revelado para mim, ele testifica que eu posso crer e eu posso garantir que o Senhor nos dá a vitória. Então, aqui era um homem que ele estava preocupadíssimo com seu filho, porque quem de nós que somos pais
queremos que um filho seja endemoniado? Ninguém. E o pior de tudo, meus amados, é que jamais nós admitimos isso. Nós não admitimos isso. O nosso filho muitas vezes é rebelde, muitas vezes o nosso filho faz coisas que não nos agradam. O nosso filho vai... Mas Deus o livre que nós vamos colocar a mão em cima da cabeça dele e vamos expulsar em nome de Jesus. A gente não faz isso. A gente bota a culpa na rebeldia, bota a culpa em tantas coisas que acontecem no dia a dia. Porque ele passou por um trauma, porque ele passou por isso, ou porque ele passou por aquilo, mas nós jamais admitimos que o nosso filho possa estar sendo usado por algum espírito maligno. E não é verdade, meu amado, não é verdade, porque o inimigo, aonde ele tem uma brecha, ele entra. Eu tenho 3 filhas, e uma delas, quando ela tinha mais ou menos uns 10 anos, 11 anos de idade, ela era tremendamente usada pelo inimigo. Para fazer com que eu e o bispo discutíssemos, com que eu e o bispo ficássemos magoados um com o outro, sabe? Nós podíamos estar nos beijando, nos abraçando, não me importava. Ela entrava e nós ficávamos discutindo. E aí entrava no meu coração uma raiva. E eu queria bater nela, eu queria dar castigo para ela, eu queria fazer com as minhas mãos, né, a libertação dela, e eu não estava conseguindo. Aí um dia, quando nós estávamos ali, eu e o bispo de novo, né, porque isso é uma coisa costumeira da gente se abraçar, se beijar, e a gente estava sempre ali daquela maneira, e ela entrou. E quando ela saiu, o que aconteceu? Que nós ficamos discutindo, o Espírito Santo falou no meu coração, se não é ela. E eu pude ver o sorriso sarcástico que o diabo estava dando. E então naquele momento, eu tomei uma decisão, não de orar, porque orar eu orava todos os dias, sabe, orar... Sabe, você tem que tomar uma decisão, você tem que fazer alguma coisa que mude a situação. Porque orar, eu orava todos os dias. Deus, abençoa meu lar, abençoa meu casamento, abençoa a igreja, abençoa teus filhos. Oração, eu orava todos os dias. Abençoa minhas filhas, dá saúde, cria nos teus caminhos. E Eu orava todos os santos dias, mas não estava adiantando. Mas quando o Espírito Santo de Deus me revelou, quando foi no outro dia lá, quando nós estávamos de novo, eu e o bispo ali naquele mesmo lugar, que ela entrou para fazer aquilo, o que aconteceu? Eu me levantei e o bispo achou que eu ia bater nela. Porque eu me levantei com um propósito tão grande e eu me levantei com uma fúria tão grande. Mas, irmãos, eu quero que vocês entendam, amigos que vocês estão me assistindo, você que está assistindo essa live, eu me levantei indignada, mas não com a minha filha. Eu estava indignada com aquilo que estava usando a minha filha. Eu estava indignada com aquela situação. E eu me levantei e peguei ela pelos ombros, sacudi ela e gritei, te expulso, demônio, em nome de Jesus. Aí ela fez assim, tomou o ar e disse para mim, mãe, eu não sou demônio, mãe. E eu olhei para ela e disse, realmente, minha filha, tu não é demônio, tu é a filha maravilhosa. E enchi ela de elogio, porque todo mundo que conhece ela sabe que ela é uma bênção nas mãos de Deus, que canta, que ministra como ninguém. Então todo mundo sabe que ela é uma bênção. E eu olhando para ela, eu falei tudo aquilo, tu é a filha amorosa, tu é a filha maravilhosa. Falei tudo aquilo para ela, mas quem tá te usando é o inimigo. Para fazer eu e o teu pai brigar. Sabe que daquele dia em diante, nunca mais a gente discutiu, nunca mais a gente brigou. Por quê? Porque aquele espírito foi expulso. Mas é difícil, amado. É difícil, meu querido. Você reconhecer que aí dentro do teu casamento, essa discussão, sabe? Essa discussão, essa bate-boca, essas coisas que acontecem aí dentro do teu lar, que isso aí é normal, que é tu que tá brabo, é o fulano que tá estressado, que não sei o que mais. Você dá para esse problema, para essa situação, você passa panos quentes, você dá
coisas leves para isso, e você não admite que é um espírito que veio para roubar a tua paz, que veio para roubar a tua alegria. Olha esse homem aqui, esse homem, vocês acham que ele tinha sossego? Esse homem disse, às vezes o espírito lança ele no fogo. Vocês já imaginaram? Talvez quantas vezes aquele homem teve que tirar aquele filho do meio de um braseiro, do meio de uma fogueira, de cima de um fogão? Quantas vezes aquele homem teve que tirar aquele filho ali? Talvez quantas queimaduras existissem naquele jovem? Outras vezes atira na água para ele morrer afogado, né? E então, quer dizer, aquele pai tinha que estar em constante alerta. Aquele homem não tinha paz, aquele homem não tinha sossego. Ele tinha que estar sempre cuidando daquele filho, ele tinha que estar sempre antenado, ele tinha que estar sempre cuidando para ver se acontecia alguma coisa com aquele filho. Ele não tinha paz. E às vezes é isso que falta para nós, esse tipo de vigilância. Que às vezes nós dormimos um pouco, né? Nós dormimos um pouco na fé, não deixamos as coisas correr. Não, tá tudo bem, tá tudo legal, eu vou deixar passar isso, eu vou deixar passar aquilo. Mas não, nós temos que estar alerta para ver por onde que vem as armadilhas do inimigo, por onde que elas chegam. E aí esse homem aqui disse, olha, eu não aguento mais, porque às vezes atira no fogo, às vezes atira na água para matá-lo, e eu não sei o que eu vou fazer. E eu trouxe para os teus filhos e eles não puderam fazer nada. Você já pensou que coisa triste? Não dá uma sensação de impotência? Não dá uma sensação de incapacidade quando a gente chega e atira a toalha e diz assim, ó, não pode fazer nada? Eu não pude fazer nada, eu fiz tudo o que pude, mas eu não posso fazer mais nada. A gente entrega os pontos, a gente para de lutar, a gente acha que não tem mais solução para nenhum dos nossos problemas. Não é uma sensação de fracasso? Não é uma coisa triste que acontece com uma pessoa quando chega a esse determinado ponto? Agora esse homem aqui, ele falou isso. E aí Jesus olha para os discípulos e diz, até quando que eu vou estar convosco? Né? Até quando? Até quando vocês vão sofrer? E aí mandou chamar um menino. E olha bem, Jesus repreendeu o demônio que saiu dele e naquela mesma hora o menino ficou são. Aí, é claro, é que entra uma baita de uma preocupação nos discípulos. Vocês imaginem só. Você está fazendo alguma coisa, você está focado naquilo, você quer resolver aquele problema, você quer resolver aquela situação e você está ali e não consegue. E aí chega uma outra pessoa de fora e olha para você e diz, não, a solução está bem fácil. É só você fazer isso. E aí você vê que aquela pessoa recém-chegada resolveu o problema. E você passou uma vida inteira, ou então uma noite inteira, como esses discípulos passaram, e não resolveu nada. Vocês viram, meus amigos? Mas acontece, qual é a diferença? Aí os discípulos se perguntaram e perguntaram um para o outro e se questionaram. Aí eles não resistiram e foram perguntar para Jesus. Então eles foram até falar em particular, né? Porque é uma vergonha. É uma vergonha, né? Você ser discípulo de Jesus, andar com Jesus, estar ali com Jesus e não resolver o problema, não é? E aí depois você não tem coragem de falar na frente de todo mundo. Aqueles discípulos não tiveram coragem de falar na frente de todo mundo. Então o que eles fizeram? Chamaram Jesus em particular. Foram perguntar para Jesus secretamente aonde que estava o problema, qual era a questão. Como é que Jesus tinha expulsado e eles não conseguiram expulsar? Né? Aí, mas sabe o que aconteceu? Jesus não convidou só Pedro, Tiago e João para estar lá com ele, orando de noite, passando a madrugada naquele monte. Não, Jesus convidou todos eles. Mas acontece que eles preferiram ficar ao pé do monte dormindo, porque eles estavam cansados. Eles estavam muito cansados de caminhar durante todo o dia. Eles estavam cansados de andar pelas estradas poeirentas da Galileia todo dia. Eles estavam cansados e eles queriam dormir. Mas eu pergunto para vocês, Pedro, Tiago e João não estavam junto com eles também? Não tinham caminhado também pelas mesmas estradas poeirentas da Galileia? Não tinham caminhado junto com Jesus também?
Mas é que Pedro, Tiago e João, eles eram espertos, eles gostavam de estar perto de Jesus, eles queriam estar perto de Jesus, eles queriam aprender mais de Jesus. E vocês já viram que quanto mais perto de Jesus você fica, mais intimidade você tem com Ele, que você presencia muito mais milagres, você recebe muito mais bênçãos. Nada para ti é difícil, nada para ti é por acaso que acontece, não. Você é um abençoado, você é um abençoador, você abençoa a sua família, você abençoa a sua casa, você abençoa o seu lar, tudo que está perto de você cresce, floresce para a glória do Senhor. Você já imaginou isso? Que coisa gloriosa! É só estar no lugar certo na hora certa. E então aí o que Jesus respondeu para ele? Quando os discípulos falaram para ele em particular, por que não podemos expulsá-los? E Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé. Irmãos, queridos, amigos que estão nos assistindo nessa hora, realmente às vezes nós dizemos assim, eu tenho tanta fé, tanta fé, mas nós vivemos com tanta dificuldade, com tantos problemas. Nós pensamos toda hora em parar, nós pensamos em deixar a fé, nós pensamos em não ler mais a Bíblia, não falar mais da palavra de Deus, não ir mais à igreja, não ofertar mais, não dizimar mais, porque nada adianta. Nós perdemos a fé. Nós falamos que temos fé, nós falamos que cremos, mas quem tem fé, quem crê, quem confia, ele não desiste. Ele não desiste, ele persevera na presença do Senhor. Ele pode vir os problemas, pode vir as lutas, né? Pode vir as dificuldades que vierem, ele continua. Ou você acha, meu amigo, você acha, minha amiga? Talvez você olhe para mim e ache que eu nunca tive problemas na vida. Talvez você olhe para mim e pense que eu nunca passei por dificuldades nenhuma na vida. Talvez você olhe para mim e pense que eu sou uma mulher que o meu marido faz tudo e eu não faço nada, não é? Então por que você acha assim que eu tenho uma vida maravilhosa que caiu do céu por acaso? Não, foi tudo construído com muita lágrima, com muito sacrifício. Nós estamos amanhã aqui na igreja em Pelotas, sabe, fazendo 39 anos que estamos aqui, meu amado. Nós estamos aqui nessa cidade, nós entramos aqui nessa cidade, onde a nossa querida irmã Maria Amélia mora ali, era a última rua da Bom Jesus. O Dunas, não existia uma casa dentro do Dunas. O Dunas era tudo mato fechado. Ali a única coisa que tinha ali dentro daquele mato ali era marginais. Não tinha. Jesus nos trouxe para cá no ano de 82, sabe? Para o pior bairro de Pelotas. Mas eu creio, sabe por que Deus nos trouxe para cá? Para mudar a história daquele bairro. Para mudar a vida das pessoas que viviam ali. Ali dentro, na frente da nossa igreja, existia uma terreira fortíssima ali, sabe? E o inimigo lançou uma profecia diabólica. Olha bem, você que está me ouvindo nessa noite, preste atenção. Foi nos lançado no ano em que nós casamos, em 77. Foi lançado para nós uma profecia que dentro de 7 dias o demônio ia destruir a minha família, a minha casa. O meu lar ia ser destruído. Mas sabe o que aconteceu? Para glória e louvor do nome do Senhor, a terreira fechou. O reino das trevas foi destruído naquele lugar e abriu o quê? Uma porta para o Evangelho. Abriu a Igreja Santuário da Paz, o centro de avivamento, que amanhã vai completar 39 anos ali naquele lugar, pregando a palavra de Deus, transformando vidas. Dali já saiu centenas de pastores, pastoras, ministérios já saíram daquele lugar, sabe? E nós continuamos ali. Por quê?
Por que nós não desistimos? Por que veio tantas lutas, tantas dificuldades, tantas divisões, tantas punhaladas nas costas? Por que a gente não desistiu? Por causa da fé. Por causa da fé, porque a gente acredita naquilo que a gente fala, a gente acredita na mensagem que pregamos, nós vivemos essa palavra quando as dificuldades vêm, quando os problemas vêm, quando até mesmo financeiramente, quando os problemas vêm e batem a nossa porta, Deus abre um escape, Deus abre uma outra porta, mas Ele nunca deixa as portas fechadas. Então é isso que eu estou te dizendo, a fé faz você seguir em frente, a fé faz você continuar, a fé não deixa você esmorecer, a fé não deixa você voltar atrás. Você acha que nós somos super-homens? Que eu sou uma super-mulher? Você acha isso? Não, eu sou simplesmente uma mulher de Deus. E o Bispo Honoré é um homem de Deus, que confia naquilo que prega, que confia na palavra, que tem fé para conseguir um passo de cada vez. Mas Deus vai na frente abrindo o caminho. É Ele que abre o caminho. Então, quando Jesus olhou para aqueles homens, Ele viu que eles não tinham fé. Eles não tinham fé. Talvez no meio da luta deles, no meio da dificuldade deles, quando eles estavam ali tentando expulsar aquele demônio e o demônio não saía, talvez eles dissessem assim: Deus, nós não vamos conseguir. E não conseguiram mesmo. Eles entregaram os pontos, eles pararam de lutar, porque eles eram no meio do momento da luta, da dificuldade, de todas as coisas. O que eles eram para dizer? Para aí, foi Deus que nos chamou, nós estamos fazendo a obra dele, então Ele vai abrir porta, Ele vai fazer o milagre acontecer. E então é tudo que nós precisamos, é conservar a nossa fé em Deus, é através da tua fé que tu vai conseguir as coisas com Deus. O caminho para abrir o coração de Deus, para tocar o coração de Deus, é a nossa fé. Se nós tivermos fé que vamos ser curados, Deus nos cura. Se nós tivermos fé que nós vamos prosperar, Deus nos prospera. Porque Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir, e Ele vê que nós estamos acreditando na sua palavra, que nós estamos confiando na sua palavra. Então você acha que Ele vai te deixar envergonhado? Jamais, jamais. E tem outra versão na Bíblia que esse homem fala da seguinte maneira para Jesus: se tu pode fazer alguma coisa, Pai, faz. Se tu podes fazer uma coisa. E Jesus diz para o homem assim: se eu posso todas as coisas. Então Jesus é assim, Ele pode todas as coisas, mas Ele tem que olhar para o meu coração e para o teu coração e ver que existe fé. E então Ele falou outra coisa que Ele falou para esses homens aqui: por causa da vossa pequena fé. Quer dizer, não é que eles não tivessem fé, mas era muito pequena para o milagre. Então às vezes nós temos fé, mas eu quero dizer para vocês que às vezes a nossa fé não alcança um milagre, porque para um grande milagre é preciso uma grande fé, uma grande confiança. E aí o que acontece? Talvez você diga assim: ai, bispa, mas eu não tenho tanta fé, eu não confio tanto, eu não acredito tanto, eu não sei tanto, bispa. Então vai para a palavra. Sabe o que a palavra diz? Aquele que não tem fé, que tem falta de fé, ele que peça a Deus que ser-lhe-á dada. Então pede para Deus que Ele vai te dar a fé que você precisa para você enfrentar esse teu problema, essa tua dificuldade. E aí ele segue falando ainda com eles assim, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, olha bem, como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá. Meu Deus do céu, como é que nós vamos remover uma montanha? Mas essas montanhas não é os montes que a gente olha aí quando a gente está viajando, que a gente vê aquelas grandes montanhas lindas e maravilhosas. Mas às vezes é um monte de problema, não é verdade? Às vezes é um monte de dificuldade que a gente tem, não é? Às vezes é um monte de situações que para nós parece
insolúveis, não é mesmo? Aquilo se tornou tão grande, tão grande, tão grande, e ainda o nosso adversário, o diabo, ele coloca uma lupa para aumentar ainda mais o teu problema ainda, né? Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem para mim: ai, bispo, eu estou passando por um problema tão grande, tão difícil, tão difícil. E eu digo: tá, minha amada, divide comigo, conversa comigo. E a pessoa começa a abrir o coração e começa a conversar. E aí eu olho para aquele problema que aquela pessoa está passando, que ela está dizendo que é tão gigante, que é tão enorme. Eu olho e sabe, às vezes eu fico pensando: meu Deus, se todos os meus problemas fossem desse tamanho, se todos os problemas fossem nessa proporção, então quer dizer, é que o inimigo coloca uma lupa para você enxergar o problema maior do que na realidade ele é. Então, olha bem, ele diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um grão pequenininho, né? Então, olha bem, cuida bem quando você diz que você tem tanta fé, tanta fé, tanta fé, e as coisas não acontecem quando você quer e quando você profere. Olha bem aqui, ó, a fé de um tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue transferir montanhas para outros lugares. Né? E ele diz assim, ó: e há de passar, e nada vos será impossível. Esta casta de demônios, quer dizer, tem muita gente que diz que demônio não tem tamanho. Tem sim. Região, tem pessoas que são possessas por vários demônios, tem pessoas que são possessas por um demônio só. Você vai ler na Bíblia que existia uma mulher chamada Maria, que ele pegou e expulsou dela 7 demônios. Então, quer dizer, tem sim, tem quantidade. Tem quantidade sim. E aí, olha o que Jesus diz, ó: mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pelo quê? Pela oração e pelo jejum. Mas a nossa vida é tão fraca de oração, né? É tão fraca de jejum. Algum tempo atrás, meu marido entrou na cozinha, Bispo Honorei, e lá eu estava falando sozinha na beira da pia. Às vezes eu estou na beira da pia e estou conversando sozinha. E aí ele disse: olha, eu acho que a tua mãe está meia tantã, está começando a falar sozinha. Falou para uma das minhas filhas. E ela disse: não, pai, a mãe está orando. Então, não importa onde você está. Não importa. Talvez você não esteja podendo dobrar o teu joelho em algum lugar. Talvez você não possa fechar os teus olhos, né? E orar a Deus naquele momento. Mas fala com Ele em espírito. Fala com Ele, porque Ele te ouve, não importa. Fala com Ele no teu secreto. Teu secreto pode ser em qualquer lugar. Fala com Ele, entrega a Ele. Então, ora a Deus, busca a Deus. E você vai ver que as coisas vão mudar. Às vezes a gente quer que tudo mude, mas a gente não quer orar a Deus. A gente não quer buscar a Deus. A gente não quer passar uns momentos em jejum. Engraçado que às vezes para fazer um exame a gente jejua, né? 24 horas, 48 horas. A gente fica em jejum. Esse tempo, quando eu estava para fazer um exame, aí o bispo disse a mim: ai, pobrezinha, não vai conseguir comer, né, amor? Tem que fazer o jejum. Tem que fazer o jejum agora para fazer o exame. Eu digo: não, eu estou jejuando. Pode deixar que eu estou jejuando, porque eu estava aproveitando a oportunidade de pegar e entregar um jejum a Deus. Eu estava fazendo uma coisa em benefício próprio, mas também ao mesmo tempo eu podia entregar aqueles momentos a Deus. Então, meu querido e minha querida, não te desanima, não fica preocupada. O teu problema pode ser muito grande. Você pode estar desesperada tanto quanto esse homem. Talvez você esteja, né, nessa live pela primeira vez. Talvez você ainda não é um cristão e você tenha corrido para buscar a solução do teu problema em vários lugares. Tem muitas pessoas que vão a vários lugares. Agora, esses dias, uma pessoa falou com um pastor da nossa igreja e pediu para ele a seguinte coisa. Disse para ele assim: pastor, eu vou mandar um vidro de óleo, né? E o senhor ora e trago aqui para casa para pegar e eu ungir a minha família. Não sei qual era o problema que ela estava lá. Então as pessoas pensam que vão fazer esse tipo de coisa e Deus vai responder.
Então automaticamente vão lambuzar toda a casa de óleo e não vai adiantar nada. Por quê? Porque não é assim que funciona a palavra de Deus. Não é assim, não é essa unção feita dessa maneira. É uma unção feita em consagração a Deus. É um óleo consagrado, é um óleo ungido para aquele determinado fim. É por homens consagrados, por mulheres consagradas, cheias da graça de Deus, para que as coisas aconteçam na vida. Então, talvez você queira a solução do teu problema, e como você não quer uma responsabilidade com aquele que pode solucionar o teu problema, com aquele que é o centro de todas as coisas, que chama-se Jesus, talvez você não queira um compromisso com ele, então você queira fazer essas coisas dessa maneira, procurando, levar até a um determinado lugar para ver se vai dar uma solução no teu problema, e não acontece. E aí você sai dali, bate noutra porta, e aquela outra porta também não adianta nada. Então, por quê? Porque para tudo dentro da palavra de Deus existe uma regrinha, E então, esses homens não puderam expulsar porque eles não estavam cheios do poder de Deus. Eles não estavam jejuando, eles não estavam orando. Agora, quando Jesus desceu do monte, que ele estava em jejum e que ele estava em oração, aquilo foi fácil. Ele mandou o demônio se retirar e o demônio se retirou. Então, que nessa noite da unção, do poder de Deus, é isso que nós precisamos, aleluia, é isso que nós queremos, unção do poder de Deus, unção para que quando tu falar, o Senhor possa tocar nos corações, quando tu estender a tua mão, o Senhor possa curar através da tua mão, que tu possa ser um instrumento usado nas mãos do Senhor, aleluia, seja um instrumento, meu amado, minha amada, seja um instrumento nas mãos do Senhor Jesus Cristo, e que através da tua vida o Senhor possa se manifestar, e que você, através da tua fé, tu possa ver os milagres acontecendo, que você possa pedir nessa noite para Deus: Deus, eu quero fé, acrescenta a minha fé, eu preciso ter fé na tua palavra, eu preciso confiar na tua palavra, porque, irmãos, cada vez que eu passo por um problema, cada vez que eu passo por um dilema, cada vez que eu passo por uma situação, eu me lembro de uma palavra. E aquela palavra me traz conforto, me traz alento e me traz certeza da resposta. Então eu sempre penso que amanhã Deus vai solucionar aquele problema, que amanhã Deus vai responder. Por quê? Por causa que a palavra dele fala, ela fala isso. E como eu confio, como eu conheço a palavra, eu tomo posse da palavra. E é isso que você tem que fazer nessa noite, tomar posse da palavra, em nome de Jesus. Este homem chegou para Jesus e pediu para Jesus fazer alguma coisa, porque os discípulos não puderam fazer. E então, nesta noite, eu quero perguntar para ti: o que você está tentando fazer que não está conseguindo? No mundo espiritual, na tua vida espiritual. O que você não está conseguindo vencer? Qual o problema que você não está conseguindo solucionar? Deus nos capacita. Deus nos dá inteligência. Deus nos dá sabedoria para resolvermos os problemas, por mais difícil que ele seja. Seja problema de enfermidade, nessa noite, querido, confia em Deus, confia, por causa que tu sabe que Jesus curou tantos e tantas vidas e tantos testemunhos, mas também não é só naquele tempo, não foi só lá, hoje ele cura também. E sabe o que ele quer? Ele quer, através da tua vida, glorificar o nome de Deus. Então, que sejamos um instrumento de Deus, um instrumento no falar, um instrumento no agir, um instrumento ao tocar nas vidas, que nós possamos tocar neles com a nossa oração, com a nossa fé, com tudo que em nós possamos bendizer o nome do Senhor. Amém, meus amados? Eu espero que vocês tenham ouvido essa mensagem. E quanto o teu desespero pode ser maior, talvez, até do que esse homem. Eu duvido, né? Porque qualquer problema que envolva um filho desta maneira é um problema que é muito difícil.
Mas não importa o grau de dificuldade do teu problema. O que é importante nesta noite é que tu leve o teu problema ao Senhor Jesus. Nós vamos levar o teu problema, nós vamos levar a tua dificuldade até o Senhor Jesus. E eu tenho certeza que Ele vai te dar a solução. E você aí que está me assistindo nessa noite, que você possa proclamar um jejum a Deus. Talvez você proclame um jejum a Deus dizendo: Senhor, eu vou jejuar por esse e por esse e por esse problema. Ou talvez você faça diferente: Senhor, eu vou jejuar em agradecimento à solução deste ou deste problema. Entenderam? Você pode tocar no coração de Deus com a tua fé. Você pode agradecer antes de receber. Eu já agradeci várias coisas na minha vida antes de receber. E depois Deus me deu. Então, quer dizer, quando você faz isso, mostra a tua fé em Deus, a tua confiança em Deus. Então, meu amado e meu querido, nesta noite que Deus abençoe a tua vida e que Deus abençoe o teu coração. E lembre-se que não existe problemas sem solução para o nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele estende a mão e Ele resolve qualquer tipo de situação. Seja emocional, seja física, seja espiritual, seja financeira, seja familiar, não importa onde existe o teu problema. O Senhor, para tudo, Ele tem a solução. Você confia nisso? Você crê nisso? Você acredita nisso? Compartilhe com outras pessoas esta live. Né? Mostre para eles, talvez tenha alguém da tua família, algum amigo teu que está desesperançoso. Mas nós te oferecemos uma saída, nós te oferecemos uma porta, nós te oferecemos uma equipe que está disposta a orar, a jejuar por ti e também com a nossa fé te ajudar a resolver o teu problema. Nós estamos aqui para te ajudar em nome de Jesus. Confia no Senhor. Crê no Senhor. Aquele homem, quando saiu da presença do Senhor, ele não era mais o mesmo. Aquele jovem curado, vocês imaginaram que alegria, que felicidade para aquele pai? Agora ele podia dormir as noites tranquila, o filho não ia mais se debater na água, não ia cair mais no fogo. Então, quer dizer, porque aquele demônio não tinha mais poder sobre a vida dele. Então você declare nessa noite: nenhum poder do mal, eu digo para eles entrar dentro do meu lar, eles têm que sair fora, eles têm que bater em retirada, porque aqui quem domina esse ambiente, quem domina a minha família é o Senhor Jesus Cristo, e aonde Ele está, os demônios não entram. Amém? Que você possa falar isso para o Senhor, convidar o Senhor Jesus Cristo para entrar no teu lar, para entrar na tua família. Então, confia nele, meu amado, nesta noite. E aquele homem, ele disse: tem misericórdia. Então, peça a misericórdia de Deus. Talvez você diga: mas eu sou um pecador, eu estou afastado do caminho do Senhor, eu não estou indo mais à igreja. Volta para Jesus, volta para Ele. Fala para Ele: Senhor, tem misericórdia, me dá força para voltar, porque eu sei que é muito difícil voltar. Quando aquele filho pródigo estava lá no chiqueiro, quando ele foi embora de casa, vocês acham que o primeiro passo de volta para casa foi fácil? Foi muito difícil. Eu creio que aquele primeiro passo que ele deu para retornar foi o mais difícil da sua vida. Eu quero te dizer nessa noite que o primeiro passo tem que ser teu. A vontade tem que ser tua de te chegar para Deus. Mas eu tenho certeza absoluta que quando quiser te voltar para Deus, quando tu quiser dar o primeiro passo e de volta para Cristo, Ele vai te encher de uma força sobrenatural e você vai sair correndo para os braços do Pai. Amém? Que Deus te abençoe nesta noite. Nós vamos orar em teu favor. Agradeço de coração. Grande e soberano Deus, eu te agradeço, Senhor, de todo o meu coração,
por estar, Senhor, realizando essa live nesta noite. Pai, poder estar falando da tua palavra. Pai, os teus ensinamentos são fiéis e dignos, Senhor Jesus, de toda aceitação. Pai eterno, nós estamos aqui falando do que tu realizou lá no passado, na vida daquele homem que chegou desesperado e se jogou aos seus pés, te pedindo misericórdia pelo seu filho. Talvez quantas pessoas nessa noite estão desesperados, quantas pessoas estão acamadas. Pai querido, quantas pessoas estão enfermas, quantas pessoas estão problemáticas nessa noite, nós estamos te pedindo, Pai, que a tua mão de poder, que o teu poder sarador entre nesta vida e, Senhor amado, e visita cada órgão afetado pela enfermidade. Pai eterno, nós pedimos, Pai amado, que agora, Senhor, entre uma unção de cura nesse corpo, trazendo a cura completa para essa vida. Pai, adentra, Senhor, a este lar, abençoa esta família, trazendo paz, trazendo união, trazendo, Senhor, a concordância. Ó Deus eterno, abençoa esse casal em conflito, abençoa esses filhos, Senhor, que estão em desobediência, para que eles possam receber a tua bênção, ó Pai. Deus eterno, e a transformação. Deus, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, os teus filhos que ficaram conosco durante todos estes momentos. Pai eterno, nós pedimos agora, Deus, confirma, Senhor, assim como tu realizou um milagre na vida daquele menino, libertando ele daquele demônio, nós te pedimos agora que todos os demônios sejam repreendidos, o demônio da discórdia, o demônio da desavença, o demônio do ciúme, o demônio da inveja, ó Pai querido, o demônio da rebelião, ó Pai eterno, nós repreendemos para a glória do teu nome, Pai. Traz, Senhor querido, para nós todos os teus dons maravilhosos e preciosos, para que possamos usá-los na tua obra e no teu trabalho. Deus eterno, dá crescimento para a tua obra. Deus, nós oramos, Senhor, pela nossa cidade, nós oramos, Senhor querido, pelos nossos governantes. Pai querido, abençoa a nossa prefeita. Deus eterno, abençoa ela, dá inteligência, dá sabedoria, Pai. Nós ministramos, Senhor, vida sobre os milhares de pessoas que estão enfermas. Pai eterno, nós pedimos cura, Pai. Cura, Senhor, a nossa cidade. Cura, Senhor querido, o nosso estado. Cura, Senhor, a nossa nação. Cura o mundo, Pai. Eu sei que está chegando o momento em que o homem, Senhor, vai se dobrar para ti. Pai querido, há poucos dias atrás, um prefeito declarava: agora somente a oração e Deus que pode resolver. Ah, Pai, nós sabemos que tu podes resolver todas as coisas. Tu, Senhor, tens poder nos céus e na terra. Pai querido, sara essa nação, Pai querido. Faz com que essas vidas se voltem para ti. Ó Pai eterno, nós te rogamos bênção, bênção de saúde, bênção de vida. Pai, livra o teu povo, Pai, nos livra, Senhor, do mal. Ó Deus eterno, nos guarda pela tua guarda fiel, nos guarda com o teu sangue, Pai. Ó Deus eterno, nós te pedimos, Senhor, estas bênçãos e declaramos o teu povo abençoados, cobertos pelo teu sangue maravilhoso, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Amém, meu querido? Muito obrigado pela tua atenção, muito obrigado pelo teu apreço à palavra de Deus, muito obrigado por ter estado conosco, e nós somos muito agradecidos por você ter deixado nós entrarmos no teu lar e na tua casa, né? Que Deus abençoe a tua família. Um beijo no teu coração. Se despede na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a Bispa Marta Padilha, e até quinta-feira.